Seguimos aqui, gente, 6 horas e 22 minutos, hora de Brasília, na semana, não é? Está encerrando, né? Onde o Brasil fez a abertura da Assembleia Geral da ONU, recados foram enviados nos discursos, elogios também ocorreram e um possível encontro dos presidentes Lula e Donald Trump também pode acontecer. Sobre o tema, a pauta, eu converso agora com o Gustavo Menon, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Muito bem-vindo. Boa noite, professor. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Na realidade, já boa noite. Sim. Sempre um prazer e uma honra falar com todos vocês. Um prazer é todo nosso em tê-lo aqui mais uma vez no nosso jornal, professor. Vamos lá, então. Qual a importância desse encontro? Eu quero começar por ele aqui, não é? Entre os presidentes, a gente vê muita expectativa, né? O que pode entrar nessa mesa de negociação, não é, em relação ao tarifaço americano para os produtos brasileiros? De fato, Simone, um aceno importante por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas sabemos que há uma imprevisibilidade na atuação da política externa estadunidense, como há por parte da presidência de Donald Trump, não só essa imprevisibilidade, mas uma volatilidade em termos de tomada de decisão diante desse cenário de crise do multilateralismo e a adoção cada vez mais de ações unilaterais por parte da Casa Branca. Do ponto de vista de uma espécie de balanço, de diagnóstico dos resultados da Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi percorrida ao longo dessa semana, veja que podemos destacar na abertura da Assembleia Geral o discurso do presidente Lula, acenando para como que a nossa soberania e a nossa democracia são, de fato, inegociáveis. E mais do que isso, em termos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, relações essas que se perpetuam por mais de 200 anos, há todo um cuidado por parte do Ministério das Relações Exteriores, por parte do Itamaraty, de não colocar o presidente Lula em uma situação constrangedora. Por isso, é importante dizer, vale consignar, que nesse momento de cautela, de tentativa de negociação para baixar as iniciativas unilaterais do tarifaço, claro que precisamos destravar uma série de cadeias produtivas, passando, inclusive, pelo agronegócio brasileiro. O presidente Lula também destacou no seu discurso como que o Brasil está à frente de projetos importantes e nesse cenário de erosão democrática, associado também a essa crítica que nós podemos observar diante do quadro de crise do multilateralismo, de questionamento do direito internacional, como que a verdadeira guerra deve ser a guerra contra a fome, contra a pobreza e contra as desigualdades em suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, a aposta da política externa brasileira é uma aposta muito concatenada nas chamadas agendas verdes, com a realização da COP30 no coração da Amazônia, na cidade de Belém, em novembro desse ano, onde o presidente Lula convocou exatamente as economias do chamado Sul Global para participar, para ter essa voz ativa na reforma dos mecanismos da governança global. Como que, de fato, esses mecanismos não refletem mais a correlação de forças dessa primeira metade do século XXI, onde as principais instituições, inclusive as chamadas instituições de Bretton Woods, a composição do Fundo Monetário Internacional, do FMI, do Banco Mundial, são instituições que, em grande medida, ficaram nesse cenário, nessa atmosfera de inação diante dessa transição do século XX para o início do século XXI. O presidente Lula tenta chamar a atenção nas relações entre Brasil e Estados Unidos para uma volta desses diálogos, para uma retomada, então, das negociações, sabendo que os desafios que são desafios dessa primeira metade do novo milênio, trata-se aqui de desafios compartilhados, Simones, e neste sentido, vale a pena chamar a atenção para agendas que são agendas comuns entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Lula falou exatamente de agendas que volta-se
exatamente ao combate das desigualdades, como então pensar em questões de gênero, como que há aqui a motivação por parte do governo brasileiro, no sentido então de endereçar a dinamização de correntes de comércio e também o fortalecimento de mecanismos democráticos, como que há a interdição de certos debates, por parte de Donald Trump, uma agenda negacionista em determinadas áreas, é o caso das agendas climáticas, com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, mas o fato é que o governo brasileiro deu seu recado, conseguiu exatamente passar essa mensagem para a construção e retomada de uma ordem multilateral com maior presença dessas vozes do Sul global para a criação de um mundo ambientalmente sustentável, a criação de um mundo socialmente justo e um mundo economicamente viável. Portanto, as negociações devem ser negociações, digamos, articuladas nos próximos dias, onde há todo esse cuidado por parte do Ministério das Relações Exteriores, para que essas negociações possam ser frutíferas, separando a questão política das agendas comerciais. Veja que não é vantajoso, tampouco para os Estados Unidos, bem como para as cadeias produtivas brasileiras, a adoção dessas políticas protecionistas, dessas políticas unilaterais que comprometem os preços, que comprometem os consumidores e, claro, acabam então criando esse cenário de incertezas, de fortes instabilidades que envolvem também esse quadro de erosão democrática nessa primeira metade do século XXI. Simone. Pois é, professor, a gente está, o Brasil, né, os produtores, né, a indústria está nessa expectativa desse encontro entre o presidente Lula com o presidente norte-americano. Muitas questões podem ser negociadas, né, tirando a parte, quando o senhor bem lembrou aí, em relação à política, né, mas a pauta comercial ela deve estar em vigor. O Donald Trump, ele não, com certeza, né, a gente viu no discurso dele, ele negando mais uma vez as causas climáticas, né, os efeitos climáticos. O senhor acredita que essa pauta não deve entrar nessa negociação? Vai fechar mais na parte comercial, porque os Estados Unidos eles têm interesse também, né, nas big techs, nas questões das big techs, também tem interesse na relação nas exportações, né, quando a gente fala na relação dos interesses em terras raras, os recursos, né, de minerais raros, terras raras. O senhor acredita que isso que vai estar na pauta, porque a gente vê aí, muitos produtos estão com essa taxa de 10%, né, mas outros com 50% e já está tendo reflexo também lá, quando a gente fala na carne e no café, que também é mais um adendo aí, professor. Exatamente, Simone. Do ponto de vista da estratégia da negociação, estabelecer essas diferenciações e marcar essa posição de que a nossa soberania trata-se de um elemento inegociável, como que questões políticas devem ser afastadas da agenda de negociação. E, claro, precisamos avançar na diminuição dessas sanções que foram impostas de forma unilateral, insisto, às cadeias produtivas brasileiras. Além disso, veja que o presidente Lula tenta focalizar essa agenda de negociações com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e também na atuação de grupos de empresários que são interessados exatamente no mercado estadunidense. Sabemos aqui que o nosso principal parceiro sócio-comercial trata-se da China, como que o Brasil sediou a cúpula dos BRICS+, em 2025, está à frente de negociações que são negociações importantes do ponto de vista do comércio internacional. É o caso, por exemplo, da presidência do Brasil nesse segundo semestre de 2025, na presidência pro tempore do Mercosul, que tem como desafio firmar exatamente, ratificar o acordo entre União Europeia e Mercosul, e, claro, não abandonando os nossos diálogos universalistas, diplomáticos, com os Estados Unidos, que trata-se de um parceiro comercial bem tradicional nas relações comerciais brasileiras. Acontece que essa negociação ela fica interditada por essas questões políticas que você bem mencionou, Simone, mas que o presidente Lula foi contundente em dizer que são elementos constitutivos da soberania e da democracia brasileira e que não estão na mesa de negociação. Precisamos aguardar
os próximos passos, já que a mensagem para a reforma dos mecanismos da governança global foi uma mensagem, insisto, cristalina, uma mensagem que envolve a atuação do sistema ONU, a composição do Conselho de Segurança, mais do que isso, a refundação da Organização Mundial do Comércio, como eu disse, uma maior participação das economias em desenvolvimento, das economias do Sul global, nas tomadas de decisão por parte das instituições, nas cotas das instituições de Bretton Woods, e, claro, os Estados Unidos vão acabar, de certa forma, tendo que sentar na mesa de negociação, porque estão praticando uma política de isolamento. Isso não interessa aos empresários estadunidenses e a correlação de forças no plano doméstico dos Estados Unidos pode mudar com a próxima eleição legislativa. Precisamos aguardar também como é que ficará os próximos passos, já que os Estados Unidos estão envolvidos em diferentes conflitos do ponto de vista geoeconômico e geopolítico, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos que se dilatam no Oriente Médio, e nesse contexto mais amplo também de guerra comercial entre China e Estados Unidos. Gustavo Menon, muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje no nosso jornal, viu? Já te dedico um excelente fim de semana e até uma próxima. Muito obrigado, Simone. Desejo aí um ótimo final de semana, um excelente final de semana a todos os nossos telespectadores. Sempre um prazer e uma honra falar com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, o prazer é todo nosso, professor.